Olá, está começando agora o programa Ligado, que é o programa que dá voz à juventude. Estamos hoje na Escola de Aplicação com a turma 212 e nós vamos tratar sobre a legalização do aborto, um tema escolhido pela turma. Está conosco também a professora doutora em Psicologia, Denise Quaresma. Fique ligado com a gente. A legalização do aborto, mais do que uma questão religiosa e ética, é uma questão de saúde pública. No Brasil, segundo a OMS, a cada 1 minuto uma mulher faz um aborto e a cada 2 dias uma mulher morre em decorrência de um aborto clandestino. A turma 212 escolheu falar sobre a legalização do aborto e as consequências para a sociedade. Passo a palavra agora para a turma, que vai debater o assunto com a professora Denise Quaresma. Então, hoje em dia, né, no Brasil, o aborto, ainda se o médico ou a mãe faz um aborto, o médico e a mãe são presos, né, por lei. Isso, hoje em dia é assim, né. E, tipo, se a gente descriminalizasse o aborto, ia ser, no caso, legal daí, e a gente ia ter uma estatística muito melhor, muito mais precisa sobre, tipo, a quantidade de abortos que é feito. Não quer dizer que, tipo, isso vai ser mais. Com certeza, quando, tipo, descriminalizar vai ter um aumento grande, porque a gente não tinha uma ideia antes quando era clandestino. Então, exatamente. Tanto é que no Uruguai foi descriminalizado o aborto e realmente, assim, exatamente o que tu fala aconteceu lá, né? Isso. Ou seja, não aumentou o número de abortos, pelo contrário, né? De 33 mil passou para 4 mil o número de abortos anuais e o Uruguai ainda, além de legalizar o aborto, ele fez a legalização e vieram políticas públicas de planejamento familiar e educação. Então, começando pela educação, às vezes não chega até o ponto, porque na verdade o aborto ele é a última fase, né? É tipo o extremo. Então, se não precisa chegar lá, a gente tem que trabalhar antes para não deixar chegar lá. E outro dado de antes, 250 mulheres no Brasil são socorridas pelo SUS anualmente por abortos que deram errado. Então, se não houvesse... se fosse legalizado, não seria tão perigoso, né? Como ela falou que o aborto é a última opção de todos os casos, um dado indica que 37% dos abortos são feitos por pessoas menos instruídas, ou seja, quanto menos elas têm a noção do que fazer, mais elas tentam fazer pelo pior lado, no caso. Na verdade, é um fenômeno que ocorre em todas as classes sociais, esse é outro mito também. Assim como a gravidez na adolescência era dada como sendo apenas da classe mais baixa, hoje se sabe que não, que ela acontece em todas as classes sociais. E desde o meu ponto de vista, na experiência que eu tenho de pesquisa, as meninas que têm menos condições abortam de forma pior, né? E talvez abortem mais porque entendem que naquele meio elas não têm condições de criar uma criança. Enquanto que as meninas de uma outra classe social às vezes percebem no meio um acolhimento àquele bebê, né? Talvez essa seja a questão que traz esses dados que tu estás apontando, né? As meninas da classe mais alta poderem pagar um aborto de maior qualidade e ocorrer menos risco de algum problema, né, após o aborto. Perfeito, exatamente. Qual foi o país que falaram, não sei quem falou, que descriminalizou e diminuiu os casos? Mas como é que pode diminuir? As pessoas deixaram de abortar, tipo, porque era legalizado? Porque depois que tu tem o laudo para poder abortar, tu tem 5 dias para esperar para te poder abortar. Daí muitas mulheres cancelam o aborto nesses 5 dias, no mínimo deve. Mas houve também toda uma outra política de educação sexual melhor elaborada. No nosso país, nós temos uma educação sexual de primeiro mundo no papel. Porém, a minha pesquisa mostra claramente que, de fato, ela não acontece, né? Porque nós temos aqui as pessoas elas têm muita dificuldade de falar da sexualidade. É um tabu para muitas famílias. Em casa, nas escolas, exatamente. Deveria primeiro começar com esse lado de informação antes de começar até uma discussão sobre pôr em julgamento essa situação. Sim. Eu sempre penso que sim, que tu tens razão. Eu não posso julgar a experiência de outra pessoa porque eu não vivi a vida da outra pessoa. Eu acho isso algo absolutamente assim problemático, né? Eu penso que não deveria ser um direito, eu acho, escolher se aborta. Por causa que o feto não é uma parte do corpo da mulher, ele já é uma outra pessoa.
outra E aí o fita. que tu me diria do pai dessa criança que muitas vezes não quer saber minimamente disso? O espermatozoide dele está lá também. Só que quem tem que carregar tudo isso, desde o meu ponto de vista, é a mulher. Não muda Então só o ela estado que pode físico, pensar. como o estado psicológico da mulher também, porque são 9 meses de uma outra pessoa se criando dentro de ti, então não é só, sei lá, não é só, como eu posso dizer, o homem ele fez o filho, só que ele pode ter a consciência pesada ou o psicológico dele pode alterar também, mas não é o físico dele, não é ele que está lá com o feto dentro de si, não é ele que tem que tomar a decisão se ele quer ou não o feto na barriga. Eu acho que isso é direito da mulher e não a ver com o homem. E também depois deixar a criança passando fome por não ter condições de sustentar, não dar comida, ou muitas vezes as pessoas julgarem por não dar amor e atenção, a culpa acaba se tornando da mulher e não do pai, que às vezes, muitas vezes nem está presente para pagar as contas e para ajudar no apoio familiar. Mas E isso que proibindo as mulheres de abortar não vai fazer com que diminua o índice, e sim com que aumente. O que eu percebo muito claramente assim é que pesquisa é bacana por isso, porque pesquisa mostra coisas pra gente que a gente não faz nem ideia, né? Então, quando eu comecei a pesquisar a questão da gravidez na adolescência, eu entrevistava as meninas que estavam grávidas e que tiveram filhos. E eu percebi que todas elas tinham em comum uma coisa: uma péssima relação com a figura materna. E eu comecei a me dar conta que no final da entrevista eu perguntava para elas: o que é que tu quer fazer com o teu filho? Como é que tu vais criar o teu filho? Todas, 100% diziam: vou dar de presente para minha mãe criar. Presente entre aspas, né? Vou dar para minha mãe criar. Eu fui me dando conta então que essas avós se tornam excelentes para essas crianças. E fui percebendo ao longo de todo esse tempo de pesquisa que essas avós, elas compensam para esses netos a maternagem que elas não deram para as próprias filhas. Só que o que tanto a mãe que pôs o filho no mundo quanto a avó que criou não se dão conta é que elas repetem o abandono materno de novo, porque a avó criando não é a mãe criando. E isso é um ciclo que se perpetua. Então eu vi claramente esse movimento assim de uma perpetuação de um abandono materno. Porque é interessante como a gravidez na adolescência ela acontece mais justamente com essas meninas que não têm uma mãe que faz uma passagem tranquila da feminilidade para nós mulheres. Sim, falando nisso, na teoria, na maioria dos casos o aborto ele é proibido. Mas no Brasil, mais de 2.000 mulheres por dia fazem um aborto. Então é um número grande assim, de pessoas. Não é permitido, sabe? Então isso só é os casos que ficam graves. Tipo, não é todos que são feitos, né, realmente. Tipo. Então pensa que é muito bom a gente fazer, tipo, descriminalizar, porque a gente vai ter uma noção. E isso, a CC é a saúde, né? E vidas. Sim. O aborto voltou a ser falado bastante também depois do caso que absolveram o médico e a mãe que fizeram aborto ali no Duque de Caxias, né? Que daí várias pessoas vieram protestar porque não prenderam e tudo mais, mas tinha toda uma história por trás disso. Daí acabou que eles não foram por isso. Sim, isso mesmo. E basta a gente ver nas redes sociais quando a gente traz esses temas que são dados como proibidos, né? Como realmente assim o ódio aparece, como aparece essa questão do preconceito, como aparece essa questão dos homens opinando sobre algo que diz respeito à vida de uma mulher, né? De uma forma absolutamente assim enfática, né? Sem minimamente conseguir fazer essa experiência de se colocar no lugar dessa mulher, né? E isso é muito importante a gente se dar conta. O corpo é nosso e a gente realmente depois tem que dar conta dessas coisas, como tu bem colocaste, é a gente que carrega, né, tudo isso. As pessoas, elas espalham muito ódio, elas não veem, sabe, horrível. A vida do outro, assim. Se ela não aceita isso, ela vai espalhar o ódio dela e dizer que aquilo é errado. Talvez isso também aconteça com o aborto, né? Mais fácil a gente culpar a mulher do que ver toda uma questão, como tu bem colocaste, da falta de políticas públicas, de educação, de todas as outras coisas que faltam. A representação feminina também no Congresso é mínima, né, professor? Mínima. Nós não criamos uma cultura ainda de eleger mulheres, né? E aí esse debate fica permeado entre os homens e as bancadas que se unem, né?
bancada evangélica, bancada da bala, bancada do agronegócio. Então, eles fazem negociações e votam a favor dos seus projetos, né? Então, o tema não avança para um debate mais amplo, assim como a homofobia, por exemplo. E sem dúvida é uma questão de saúde pública. A gente nunca pode julgar a vida do outro porque a gente nunca sabe a vida da gente, em que momento a gente também pode tropeçar. Como se tem alguma relação com outra pessoa, fosse algo de outro planeta. Todos vemos de alguma relação, então por que tu vai julgar alguém? Erros acontecem, nenhum método anti a gravidez é 100% eficaz. Perfeito. Então tu não tens como ter uma certeza de que não vai acontecer contigo. Pode acontecer comigo hoje, com a Catiele amanhã, com alguém pode acontecer. É algo que a gente tem uma certeza disso. Sim, exatamente, perfeito. Na maioria dos casos em que as pessoas são presas pelo aborto, a mulher que fez o aborto é presa, mas o pai que talvez apoiou a mulher fazer o aborto não foi preso. Exatamente. Sabe? Então cai em cima da mulher, mas e o homem que apoiou ela a fazer o aborto? Quem estava do lado dela, sabe? Tem tudo isso. Ou que não estava do lado. Essa é uma questão de machismo que aqui no Rio Grande do Sul é muito forte. Talvez seja por isso que o feminismo seja tão combatido, né, professora? Uma questão também que deve ser levantado é que a maioria, segundo a pesquisa nacional do aborto, que foi feita no ano passado pela Universidade de Brasília, a maioria das mulheres que fazem o aborto tem idade entre 29 anos e 40. Né? Uma época também, porque a gente tem que pensar o seguinte, né? Como é que é a empregabilidade dessa mulher? Né? O mercado de trabalho se fecha para uma gestante, né? E muitas vezes também ocorre que após a mulher ter o filho, ela é desligada, é demitida da empresa. Então há essas questões também que não aparecem, né? Mas que contam muito na vida de cada pessoa. Né? Né? Que ser mãe é um trabalho que tu não paga, tu tá lá, quando o filho é pequeno tu tem que acordar de noite, tu tem que cuidar dele e tu não tá recebendo um salário em cima, então teoricamente tu tá ocupada também e tu não consegue te dedicar totalmente ao teu trabalho que tu recebe e não recebendo tu já complica porque daí tu não pode cuidar do teu filho direito, ou seja, é uma questão muito difícil. As pessoas mais novas não trabalham, mas não conseguem atender a escola, não estudam e não crescem, né? Mas veja, também é importante vocês se darem conta, gurias, como no discurso de vocês já está impresso a crença de vocês que quem tem que levantar de noite para cuidar do filho é a mulher. Isso é o grande equívoco, assim como os homens são criados nas masculinidades para agirem dessa forma, nós também somos criadas dessa forma. A gente aceita e já está no discurso, a mulher tem que levantar à noite para cuidar do filho. Onde é que a gente aprendeu isso? Não na que cultura, eu diga. na família. É um discurso criado naquela questão de que ser mãe é padecer no céu. Não que eu diga que tem que, mas é que a gente sabe que é assim que funciona, né? Porque a maioria das vezes, realmente quem acorda da noite para cuidar Mas da quem criança é a permite mãe. isso? A mulher mesmo. Existe uma combinação, por exemplo, eu diria, se eu tivesse uma esposa, estourasse um cano em casa ou tivesse que fazer alguma coisa relacionada com força, eu faria essa parte, eu não pediria pra ela. Mas bem aí mais é pesado. teu físico, que o homem ele é mais Por isso forte. eu tô falando de combinação, entendeu? Tipo, Aí são as diferenças biológicas, mas em função da diferença biológica, a gente cria os estigmas de gênero. Mas a questão do campo no início. A mulher, ela é instruída a lavar a louça e o homem é instruído a consertar as coisas da casa. Por que eles não fazem um repartimento? Por que um pai não pode ensinar a filha a consertar algo e a mãe não pode ensinar um filho a lavar uma roupa, lavar uma louça? Eu acho que as próprias pessoas não querem, entendeu? Porque no Porque caso... ela não vai se Mas é que oferecer, isso não- eu quero que tu acorde de noite e Isso eu não- vou carregar as coisas aí. Isso não foi imposto dos teus pais, foi imposto dos teus bisavós, pros teus avós, pros teus pais, para ti. Por exemplo, minha é esposa diferente. fala, eu quero, sei lá, arrumar a casa ali e tu faz de noite e a gente entra num acordo. Tudo bem, entendeu? Preciso de 2 guris pra me ajudarem a carregar tal coisa. Porque 2 guris, 2 gurias também conseguem carregar, entendeu? Tá, Não mas... vou falar que vão, entendeu? Não, Já vai tem certo, gente as que gurias vai. vão, entendeu? Isso é certo, porque vai ficar tipo... Mas como é que sabem que não querem se nunca perguntou? É que a sociedade ela tá tão acostumada já com essa parte do que o homem tem que fazer a parte pesada que já vai tudo meio naturalmente, né? Perfeito, muito bem. A coisa mais terrível que tem na sociedade é a criticidade. Como a gente repete sem crítica nenhuma
o que a gente vê acontecendo. A gente não se torna crítico com isso, a gente se torna crítico. E a criticidade é burra. É tudo uma questão social, né? Que nem como tu disse, o homem ele brincar de boneca, né? Para embalar o filho. Os próprios homens ficam muito reprimidos, né? Para a sociedade, porque ele pode ser caso até, sei lá, na própria escola de bullying, sei lá. Perfeito, perfeito. Eu queria deixar claro que tipo, eu acho ótimo isso tipo, das mulheres e os homens podem fazer o que quiserem, entendeu? Porque eu vejo que tipo, a nossa liberdade vai até onde tipo, a liberdade de outra pessoa não interfira, entendeu? E a gente viveria bem se fosse tudo assim. Mas as escolhas não são dessas formas. Por isso que eu vejo também o aborto como eu sou contra por esse motivo também, entendeu? Porque a minha liberdade já ter, tipo, diga caso fosse uma mulher, entendeu? Já é a liberdade de outra pessoa, então. Eu penso dessa forma. Contanto que o pai não precise cuidar, né? Que a mulher levante à noite. Mas sexo é tipo uma escolha, tu escolhe na maioria dos casos, né? Tem a escolha também não, do homem. Se prevenir ou não, e tipo... Por que a escolha é só da mulher, existe né? prevenção. Mas nem sempre a prevenção é 100% eficaz. E aí que entra a informação, tipo, tinha que ser muito mais e bem informado agora, nesse momento, tipo, até no futuro talvez pensar no caso, entendeu? Nenhuma prevenção é 100% eficaz. E se acontecer, ela é obrigada a ter o filho porque a prevenção que falhou então, e não ela que falhou não usando a prevenção? Então, o uso do preservativo masculino ele tem 98% de eficácia, sendo usado corretamente. No caso, tendo uma instrução. A maioria das pessoas não tem essa instrução. A taxa dele cai para 86% de segurança. Então o risco aumenta, digamos que é um aumento razoável. Mas isso seria muito menos aborto. Não é essa a questão. As camisinhas, elas estão disponíveis. Tu vai usar se tu quiser. Todo mundo tem a opção, só que as pessoas, por vontade própria, não usam. E aí entra o ensino. Tem aquele discurso de chupar bala com embalagem, né? Então, isso era muito comum e justificava para muitos homens não usar a camisinha. Negligenciando a parte dele também, né? Na relação. Então, é uma questão... Tem o caso de doenças, né? Não só a gravidez não desejada, tem as doenças transmitíveis. Isso é preocupante, a pessoa não querer usar a camisinha. E é preocupante o fato de que um homem, não querendo usar a camisinha, ele faz a relação sem camisinha, porque a mulher aceita. Viram como tem essas designações de novo de quem é que manda na relação? É ridículo. E se eu não aceitar, ele não me quer. Mas escuta, graças a Deus que não me quer, porque eu não quero esse tipo de homem para mim. Denise falou em quem manda na relação. Nossa relação aqui, quem manda é o diretor. O nosso tempo já se esgotou. Pessoal, muito obrigado, tá? Uma questão que tu trouxe, né, sobre a criticidade. Eu lembrei do Brecht, né? Nada devemos considerar natural, né? Então devemos cultivar a crítica e repensar a nossa cultura, né? E lutar pelas liberdades individuais. Pessoal, muito obrigado, tá? Ligado, volta no próximo mês. Um abraço, tchau!